caríssimos irmãos em Cristo. Bem-vindos para mais uma leitura do nosso Evangelho da Casa Espírita Ana Luz. O Evangelho sugerido para hoje é o capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espírito. Aquele que se eleva será rebaixado. Item 3. Por esta ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio dele e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. É aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que o recebe. Então, a mãe dos filhos de Zebedeus se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedis. Podeis vós ambos beber do cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis do cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhe disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes a tratam como império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quer tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. É isso, queridos irmãos, nosso Evangelho de hoje. Aquele que se eleva será rebaixado. Então, já sabemos que quando nos elevamos, podemos ser rebaixados. Mas quando a gente se humilha, a gente pode ser elevado. A humildade é o caminho. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos, e com a paz e as bênçãos de Jesus. Amém. Assim seja. Olá, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horário que você está assistindo. Essa é a nossa conversa. Estamos aos poucos retornando com os nossos bate-papos, com as nossas conversas, com as nossas reflexões. E acompanhe a gente aí no nosso canal. Sinaliza pra gente que você também está retornando a nos acompanhar. Temos novidade agora na Casa na Luz. Palestra e passe nas quartas-feiras à tarde, às 16 horas. Serão muito bem-vindos também. Hoje quero falar um pouquinho, que aqui a gente fala um pouco sobre, a gente aprofunda melhor nos estudos. A Casa na Luz oferece estudo da doutrina espírita às quintas-feiras, às 20 horas, e o estudo da mediunidade aos domingos, 18h30. Serão também todos muito bem-vindos em qualquer dos dias, dos 2 dias, na quinta ou no domingo. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. E hoje eu quero trazer uma reflexão diferente.
Na Páscoa é importante nós nos lembrarmos do sacrifício que Jesus fez por mim, por você, por nós. Nos apresentar tanto exemplo de abnegação, tanto exemplo de amor. Então, meus amados, é importante que nós nos lembremos que não é Páscoa do chocolate do coelho. Isso quem inventou fomos nós, homens, para vendermos, né? Mas tudo bem, cada um no seu pensamento, mas o que nós, enquanto seres espirituais que aqui estamos vivendo essa experiência material que é transitória, nós devemos nos concentrar em trabalharmos para a nossa própria evolução, para que a gente saia dessa jornada melhores do que quando aqui chegamos. Aqui lembrando do mantra, né, que a gente tem no estudo na Casa Espírita, que somos seres espirituais vivendo uma experiência material transitória. E é isso, ela é transitória e é uma verdade que ninguém se opõe, porque todos nós sabemos. Mas a nossa verdadeira casa é lá, o nosso verdadeiro mundo é lá. Aqui é uma escola, e enquanto escola, nós devemos nos espelhar aqui no nosso mestre, que é Jesus. E olhando para a trajetória iluminada dele, a gente tem que se lembrar também que ele falava de uma renovação que devia acontecer em todas as criaturas. Uma nova forma de praticar a lei, uma nova forma de se dirigir na vida com relação a Deus, com relação a si próprio e com relação ao próximo. E hoje, em especial, eu quero falar sobre a Páscoa que se aproxima. E ainda lembrando de Jesus, a gente vai sempre se lembrar dele, é claro, é lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 18, vou repetir para vocês depois lerem com mais calma. João, capítulo 3, versículo de 1 a 18. Ele disse assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Naquela época ele explicou para o fariseu Nicodemos que era necessário nascer de novo em espírito. E nós aqui, em pleno século XX, ainda estamos com muita dificuldade de entender esse processo de nascer de novo. Como assim nascer de novo? Sim, nascer de novo a cada dia. Aproveitar que o sol nasce a cada dia, nos brinda a cada dia, né? Dizendo assim, hoje é uma nova oportunidade de fazer diferente. Fazer diferente, olhar para si, ver o que pode ser modificado, ver o que pode ser melhorado. Então Jesus falou o tempo todo da necessidade urgente que nós temos de nos modificarmos, de perceber tudo aquilo que tira o foco do ser espiritual que somos e não do ser material que estamos, certo? Então assim, outra passagem também no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, ele nos chamou de hipócritas. Lá tá assim: tira primeiro a trave do seu olho, e então poderás enxergar bem e tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, nós estamos sempre acusando o outro, vendo o defeito no outro, o jardim do outro, os bens materiais do outro, quando não enxergamos nossas próprias imperfeições. E mais, a gente vê e às vezes ainda faz julgamento severo com a dificuldade do outro.
e não temos ainda trabalhado na nossa própria clareza, no enxergar. É aquela expressão que a gente ouvia por aí, ainda hoje se ouve. Vê se te enxerga. Mas vamos aproveitar, ver se te reconhece, ver se te conhece nos mínimos detalhes. Porque quando nós nos incomodamos com uma falha no outro, muito provavelmente nós temos a mesma falha. O que incomoda no outro, o que a gente diz que o outro tem que melhorar, é naquilo mesmo que a gente tem que melhorar. Então, eu melhoro primeiro, eu passo pelo processo de ressignificar, de ressurgir, de ressuscitar, aproveitando a época da Páscoa, porque a Páscoa é a ressurreição do Cristo, é comemorado nas nossas comunidades cristãs, que é o renascimento de Cristo, a ressurreição. Então vamos aproveitar esse momento para reflexões. Deixa o outro, olha para si. Será que eu não faço a mesma coisa que eu estou querendo apontar como defeito no outro? Então vou olhar para mim, respirar, reconhecer e entender a necessidade urgente de mudança. Se eu não mudar, se eu voltar para a pátria espiritual nas mesmas condições em que eu cheguei, eu não passei pelo ensinamento do Cristo de renascer, nascer de novo. Ele não disse nascer de novo na carne, mas ele disse nascer de novo em espírito, que o espírito ele é eterno. Aqui é só uma passagem, ainda que seja de 90, de 100 anos, é uma passagem. Então vamos olhar para a Páscoa não só no período da Páscoa, mas olhar para a Páscoa como necessidade diária, o tempo todo o tempo, de nos percebermos como hipócritas, como aquele que aponta o cisco no olho do outro quando tem uma trave enorme no próprio olho. Vamos aproveitar a Páscoa como um momento de se lembrar que todo dia eu tenho que nascer de novo para entrar no reino de Deus. O reino de Deus que é todo amor, toda justiça, todo perdão. Então vamos aproveitar para olhar como estamos nos comportando com relação a nós, com os perdões nossos próprios, das nossas mágoas, das nossas culpas. Mas Jesus falava o tempo todo de agir de forma diferente. Então esse agir de forma diferente seria aí o renascimento, a ressurreição, a Páscoa da ressurreição nossa diária, de nos proporcionar um entendimento diferente das coisas, um entendimento diferente que o irmão está no processo dele e uma hora ele desperta ou não, se houver necessidade. A necessidade que eu tenho que enxergar é a minha própria, não é a do irmão. Quem sabe eu me enxergando de forma diferente, ressignificando os meus conceitos, os meus comportamentos, me modificando, eu não tenho uma oportunidade de mostrar para o irmão que é possível fazer diferente e de aconselhá-lo de forma mais exemplar. Ou se eu modificar e ver que deu certo, de repente, meu comportamento também ajuda ele. Então, meus irmãos, o ovo de chocolate é gostoso? É.
estar em família na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, na Páscoa, no domingo, ir aos templos e comungar desse momento em família, em comunidade é bom? Também é bom. Mas o ensinamento do Cristo na ressurreição é para a nossa vida toda. Vamos viver Páscoa o tempo todo. Vamos ressignificar aquilo que a gente acha que é correto, mas lá no fundo, a nossa consciência está nos apontando o dedo dizendo: irmão, irmão, olha com cuidado, com carinho. Você gostaria que lhe fizessem isso? Então, ao responder essas questões, é certo, é errado, se fizessem comigo eu estaria contente? Ao responder negativamente, nós vamos nos dar conta que não queremos e aí temos a oportunidade de fazer diferente. Então, que essa Páscoa, ela seja para nós o tempo todo momento, motivo de nos lembrarmos de quem foi pregado na cruz, quem ressuscitou e o que ele nos deixou de mensagem. Tá bom, meus amados? Que assim seja. Ressuscitado, Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação.